Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Ricardo Santana e nesse vídeo nós vamos dar continuidade à questão da escrituração no ambiente contábil, nos registros de fatos contábeis, em especial no livro diário. Relembro a todos que temos vídeos anteriores que, para que a gente possa entender o que a gente está dizendo agora, eu recomendo que assistam. Quem já assistiu, assista de novo se ainda tiver dúvida, mas nós tratamos da questão da classificação dos dados em contas contábeis, a questão do débito e do crédito, dentro desta representação do patrimônio, que também teve um vídeo. E no último vídeo, nós tratamos das técnicas contábeis, na relação entre estas técnicas, com um foco especial na questão da escrituração, e já deixamos em aberto uma porta para que nós pudéssemos, então, falar sobre o livro diário. Falamos também sobre o método das partidas dobradas, que não se preocupem, vai ficar mais claro quando a gente estiver falando sobre o rasão, vai ficar mais explícito, mas aqui a gente já começa a aplicar isso de uma forma já a identificar as contas envolvidas, pelo menos. Então eu gostaria que vocês não se deixassem levar pelas dúvidas que ainda vão surgir na questão das partidas dobradas. Provavelmente a gente vai ter um vídeo, inclusive, só para tratar disso. Mas nesse momento o que a gente precisa pensar é técnica de escrituração, contas contábeis, um livro chamado Diário. Bom, nesse ponto dos nossos estudos, nós temos que lembrar que, para quem apresenta os requisitos necessários, ele é obrigatório, tá certo? E ele tem algumas formalidades, até porque, até bem pouco tempo atrás, pessoas eram contratadas para atender essa necessidade, para fazer a escrita fiscal, para fazer o registro nesses livros, inclusive de forma manual. A letra era importante. Então, tem algumas informações aqui que eu acho muito interessantes. E se vocês quiserem, nas informações aqui do próprio vídeo, eu deixo aqui o link para os slides que a gente está acompanhando na gravação. Mas para nós, agora, neste momento, é importante sabermos que é um livro que controla por ordem cronológica e, portanto, todos os fatos contábeis estarão representados neste livro, com os seguintes requisitos. Ele precisa apresentar a data em que aconteceu a operação, qual é a conta ou contas envolvidas com a origem, quer dizer, a serem debitadas, a conta ou contas a serem creditadas, ou seja, a destinação, um histórico da operação e o valor da operação. Isso é o que nos importa neste momento. Então, é um livro onde eu registro em ordem cronológica todos os fatos que acontecem com esses requisitos, tá certo? Mas será que a gente ainda faz isso manualmente? Não, é óbvio que não. Hoje os próprios sistemas emitem esses livros, mas é importante que nós tenhamos o conhecimento sobre a sua estrutura, como é que ele funciona, para que nós possamos entender a sua função. Então, se você quiser saber o que aconteceu em um determinado dia, em termos de fatos contábeis, basta você recorrer ao diário, porque lá estarão todos os fatos que aconteceram naquele determinado dia que você está tentando saber, ok? Então, a principal informação aqui, ele é organizado cronologicamente, registra todos os fatos, usa a partida dobrada, portanto, ele precisa ter a informação de origem e de destino. Ele precisa apresentar também um histórico e o valor da operação. Assim, nós temos uma informação completa sobre o que aconteceu em cada um dos fatos naquele dia. O formato pode variar muito, inclusive com os sistemas, eles vêm sofrendo uma simplificação cada vez maior. Então, mais importante até do que o formato é entendermos cada uma dessas informações que devem constar do diário e, de novo, a sua função para quem vai buscar informações nesse registro de informações contábeis. E para isso nós vamos recorrer aos exemplos que nós tivemos no vídeo
anterior, em que nós tratamos de algumas situações, alguns fatos, e vamos tentar visualizar como é que esses fatos estariam refletidos em um diário. Então, o primeiro exemplo que nós tivemos foi o investimento inicial de 12 mil, em que nós tínhamos, então, um lançamento a débito no caixa de 12 mil e um lançamento a crédito no capital de 12 mil. Como é que isso ficaria refletido em um diário? Olha lá. Data, então, uma cidade chamada Itaquera, eu sei que é um bairro, mas é que para nós, da nação corintiana, é uma cidade, né, é a capital do país Timão. No dia 1º de janeiro de um determinado ano, nós temos lá o lançamento, olha lá, de Caixa a Capital Social, ou seja, foi destinado à Caixa, o destino foi Caixa e a origem foi Capital Social. Então de Caixa a Capital Social. Nós colocamos a conta que foi debitada, em seguida a conta que foi creditada. E um histórico, integralização de capital em dinheiro. E as colunas eu nem vou detalhar aqui, porque cada diário tem apresentado uma característica própria, mas tem que apresentar o valor da operação. Vamos a um segundo exemplo, que nós já tivemos no vídeo anterior. Aquisição de imóvel à vista por 8 mil. Então, nós lançamos um valor a crédito no caixa de 8 mil. Nós lançamos 8 mil a crédito no caixa. E lançamos 8 mil a débito no imóveis. Como é que fica isso, então, refletido, esse fato? Vamos imaginar que esse fato tenha acontecido, né? E como é que ele fica refletido, então? No dia 2 de janeiro, ainda em Itaquera, né? Imóveis à Caixa, ou seja, foi destinado a imóveis, a origem era a Caixa, e foi a aquisição de um imóvel, conforme certidão, número tal, devidamente registrado em cartório. É óbvio que aqui nós estamos trabalhando com uma simplificação grosseira, porque as informações teriam que ser completas sobre qual foi o fato, uma informação que permita identificar exatamente qual foi o fato, os documentos envolvidos. E o valor da transação, 8 mil, ok? Vamos a mais um exemplo, então. Compra de equipamentos para pagamento a prazo em 30 dias por 500. Se vocês se lembram que nós detalhamos isso no nosso vídeo, nós lançamos, então, a débito em equipamento, 500, e lançamos a crédito em fornecedores, também 500. Tá? Como é que isso ficaria refletido, então, no nosso livro diário? Digamos que essa transação aconteceu no mesmo dia que a gente comprou os imóveis. Então, eu não preciso replicar a identificação da data. Continuamos no mesmo dia 2 de janeiro. Então, equipamentos a fornecedores. Por quê? Porque o lançamento a débito foi feito em equipamentos. O lançamento a crédito foi feito em fornecedores. A descrição, aquisição de equipamentos conforme sua nota fiscal, número tal. E assim por diante. Eu teria que identificar quem é o fornecedor. Quanto mais informações eu trouxer aqui, mais completo e eficiente será este registro do fato contábil e o valor total da transação, informado ali. Vamos a mais um exemplo. Tínhamos lá, então, o pagamento, digamos que 30 dias depois, realizamos o pagamento daquela obrigação que tínhamos da aquisição dos equipamentos. O que foi, então, informado no nosso vídeo lá, que nós descrevemos isso com detalhe lá no nosso vídeo. Nós fizemos um lançamento a crédito de 500 no caixa e um lançamento a débito de 500 no fornecedores, ok? Como é que isso fica refletido, então, no nosso diário? Itaquera, 2 de fevereiro, que aconteceu 30 dias depois, estamos imaginando aqui que não tenha acontecido nada entre o dia 2 de janeiro e o dia 2 de fevereiro, é lógico, é um exemplo, um exemplo bastante simplificado aqui para que nós possamos visualizar o que acontece no nosso diário. Então
Fornecedores, a Caixa. Por quê? Porque fornecedores recebeu a destinação. Foi fornecedores que recebeu o lançamento a débito. A Caixa, porque Caixa foi a origem, foi a conta contábil que recebeu o lançamento a crédito. E a descrição do que foi? O fato. Pagamento de duplicata referente à sua nota fiscal, número 999, e assim por diante. É óbvio que existiriam mais informações aqui e nós estamos preocupados somente com a essência deste livro, a função desse livro. Ah, mas assim fica muito difícil de entender, eu não estou percebendo como é que funciona. É normal essa dúvida, é para ter essa dúvida. Como é que você sana isso? Como é que você contorna isso? Fazendo exemplos. Então, busque exemplos e aplique isso, de preferência no papel. Não perca tempo com formalismos. O principal aqui é entender. Eu tenho que ter a data, eu tenho que ter a conta que recebeu o lançamento a débito, eu tenho que ter a conta que recebeu o lançamento a crédito, uma descrição do fato e o valor envolvido. Em essência, simplificando ao máximo, é isso. Ah, mas você só vai aprender se você fizer vários exemplos. E aí você pode recorrer ao vídeo, voltar, assistir de novo e até buscar no próprio slide que eu vou deixar aqui disponível para vocês uma visualização, ainda que simples, pelo menos mostrando a essência da essência do que a gente espera ver. Ok? Muito obrigado pela atenção e não esqueçam, tem que fazer. Se não fizer, não vai entender. Tem que realizar, tem que executar esse tipo de exercício, senão não vai conseguir abstrair. Okay? Se você já abstraiu de primeira, melhor. Mas tudo bem. Nos vemos no próximo vídeo. Ok? Até lá.